Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um tema interessante que a gente deveria refletir bem sobre isso, que é: o que é que você pensa sobre si mesmo? Será que os seus pensamentos, eles estão de acordo, estão alinhados com o que Deus pensa sobre você? E será que tem como saber o que é que Deus pensa sobre mim? Bem, de antemão, já quero falar que sim, porque a palavra dele está repleta de mensagens de vida que transbordam renovo, que transbordam esperança, e é isso que deve dominar a nossa mente, com pensamentos bons, com pensamentos de que nós somos filhos e herdeiros da graça de Deus. E quando nós não temos um pensamento que está alinhado com o propósito de Deus, nós podemos ter comportamentos que vão nos afetar. Então você entende que esse é um assunto que afeta todas as nossas áreas da nossa vida? Como, por exemplo, se a gente pensa menos do que a gente é, algumas pessoas pensam muito mais do que elas realmente são. Então a gente vai falar sobre isso e como que esses tipos de pensamento eles estão presentes na Bíblia e quais são os conselhos que Deus dá para que a gente alinhe os nossos pensamentos com os pensamentos divinos e entender como é que esses pensamentos eles podem ser prejudiciais e o que a Bíblia nos ensina para que a gente tenha uma vida mais equilibrada, uma vida de fato com os pensamentos alinhados com o propósito de Deus. Vamos lá? Então, como de costume, quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Essa aqui é um xodózinho meu, tenho ela já faz muitos anos. É uma Bíblia que eu fiz várias marcações, vários comentários nela. Não tem nenhum estudo bíblico, é só o texto mesmo. Mas é uma Bíblia muito querida que eu tenho já faz muito tempo. Então convido você a pegar a sua Bíblia, se não for possível, pode acompanhar que eu vou deixar aqui durante, na imagem, a descrição de todo o versículo para você poder acompanhar. Então, o primeiro tema que eu quero falar com você é sobre algumas pessoas que pensam muito mais sobre elas do que elas realmente são. E a mensagem está lá em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 12, no verso número 3. Quem escreve aqui é Paulo, e ele diz bem assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é um texto, é um alerta para que a gente tenha o cuidado com a forma como a gente pensa sobre nós mesmos. Para a gente tanto não pensar além do que convém e também ter o cuidado de cair no outro extremo, que é a segunda parte que eu quero conversar com vocês. Bem, é um texto muito claro que fala que a gente não deve pensar em si mesmo além do que convém. Mas esse meu pensamento, ele deve ser medido, deve ser equilibrado de acordo com a fé que me foi dada. A gente tem que ter o cuidado nesse momento para a gente não desenvolver algo, a prepotência e a arrogância, pela característica de algo que nós realizamos muito bem. Nós temos, de fato, que ter o cuidado para termos essa visão equilibrada, porque a arrogância, ela nos cega, ela não nos deixa perceber as nossas falhas, as nossas imperfeições. E se a gente não consegue identificar onde é que estão esses itens que eu acabei de mencionar, a gente não cresce, a gente não aperfeiçoa. Se você prestar atenção em todas as vezes onde é mencionado a arrogância, a prepotência, a altivez, todas essas palavras relacionadas, a gente vai observar que foi um tipo de comportamento, uma atitude que foi abominada por Deus. Tanto que a Bíblia deixa bem claro que todos aqueles que têm o coração altivo, o que é isso? Coração orgulhoso, que são arrogantes, essas pessoas são tidas como abominações para Deus. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 16, verso 5. Diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E eu não sei também se vocês conhecem o que está escrito lá em Provérbios 6, no verso 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima ele abomina:
o primeiro item que é colocado aqui, né, que 6 coisas são que Deus aborrece, são os olhos altivos. E altivez tem a ver com isso que a gente está falando, de prepotência, de arrogância, de orgulho. Então, se tem algo que Deus abomina, como eu disse para vocês, em todas as situações, é essa questão do coração orgulhoso do ser humano. E eu gostaria de contar aqui 2 histórias para vocês, para que a gente entendesse e desvinculasse o nosso coração, desvinculasse a nossa mente desse tipo de situação. A primeira situação, gostaria que a gente lembrasse de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz que, por se achar superior a Deus, ele caiu, foi expulso do céu e se tornou Satanás. A gente vê essa história lá em Isaías, no capítulo 14, no verso 12 ao 15, que eu quero também compartilhar com vocês. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A gente tem aqui essa história que nos mostra que o quanto que Deus abomina, Deus se aborrece desse tipo de comportamento. O orgulho, ele sempre vai preceder a queda. Isso é fato. O orgulho precede a queda. É até um versículo bíblico também, está lá em Provérbios. Outra história eu gostaria de conversar com vocês é a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei muito tirano, ele destruiu o templo de Deus, ele pegou vários cativos do povo de Jerusalém e levou para o reinado dele. E uma das histórias muito famosas que é relatada é que ele ordenou que as pessoas se ajoelhassem em frente de uma imagem que ele construiu. 3 jovens, né, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram e foram lançados na fornalha. Uma fornalha que já estava aquecida e o rei Nabucodonosor, ele ordenou que ela fosse mais aquecida ainda 7 vezes. Enfim, os jovens foram jogados lá e sobreviveram. O próprio Nabucodonosor viu que havia um 4º homem, que era na verdade o anjo de Deus, estava protegendo esses 3 jovens. Bem, estou contando essa história para você saber de fato quem é essa pessoa, para você poder se localizar. E uma noite ele teve um sonho e Daniel foi o único que conseguiu interpretar esse sonho. E Daniel disse que ele ficaria louco por um período de 7 tempos, caso o rei não se arrependesse de todos os seus pecados. Nabucodonosor ignorou Daniel e depois de um ano ficou louco. E nesse período, Nabucodonosor esteve com os animais. Quando chovia, ele se molhava, os pelos deles cresceram. A história relata que ele se comportava como um. E por todo esse período, a Bíblia relata que Nabucodonosor teve um comportamento semelhante a um animal até que reconhecesse da total soberania de Deus. Então, se fica uma mensagem, todas essas histórias, eu poderia continuar falando de Faraó, por exemplo, lá no Egito, que ignorou todos os recados que foi enviado para ele. Poderia citar outros personagens bíblicos, mas a mensagem que eu gostaria de passar, independente da história, é: nunca se torne um soberbo ou afronte a Deus. Eu gostaria de deixar mais um versículo bíblico sobre essa questão do orgulho, da altivez e do quanto que Deus abomina, que é, a Bíblia diz bem assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Isso é um fato. Em todas as histórias relatadas na Bíblia, histórias que aconteceram no nosso meio, isso é um fato. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também ele irá colher, porque quem semeia da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso eu gostaria de repetir aqui, o orgulho, ele sempre precede a queda, sempre. E a gente tem que ter no nosso coração a humildade, que é o item que eu gostaria de conversar agora com vocês nesse segundo tópico. E se nós estávamos falando de orgulho, de altivez, o oposto disso seria a humildade. Mas aqui há um pequeno problema, porque as pessoas acabam interpretando a humildade com outras palavras que são o oposto do que realmente define a palavra humildade. Muitas pessoas, elas colocam que para ser humilde elas devem ser muito menor, elas devem se rebaixar e pensar menos em si mesmo. Ele pode ser muito prejudicial, pode afetar a nossa autoestima, pode nos levar a ter falta de confiança, até mesmo depressão.
E as pessoas têm uma certa dificuldade em entender que ser humilde não está relacionado com inferioridade. Olha só o maior exemplo de humildade, que foi o próprio Jesus, que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele foi o nosso maior exemplo de humildade. Ele falava o que o Pai falava, ele fazia o que o próprio Pai ordenava, ele tinha todo o comportamento e uma vida de completa e total dependência do Pai, de Deus. A gente tem que entender que tudo que Jesus fazia era para honra e glória de Deus. Então, pensar menos do que nos convém, do que a gente realmente é um perigo e não reflete nada do que a palavra humildade é. Na verdade, está tendo um comportamento de inferioridade. E é algo que você precisa de fato entender, porque quando a gente nos subestima, estamos nos privando de todas as oportunidades que Deus tem para nós. Não podemos esquecer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que nós devemos viver todo o propósito que Ele desenhou, que Ele pensou para a gente. E eu gostaria de citar aqui algumas histórias para a gente conseguir entender que quando a gente acaba no plano da inferioridade, a gente não consegue agarrar aquilo que tem para nós vivermos a nossa própria história. Então, por exemplo, a história dos 12 espias, 10 deles já não tinham mais esperança, expectativa de que de fato eles conseguiriam ter aquele lugar onde que eles foram. Eles viram um lugar lindíssimo, um lugar que era promessa para eles habitarem, uma terra que manava leite e mel, um lugar delicioso, cheio de promessas divinas, mas quando eles retornaram para falar com Moisés e com o povo, eles colocaram grandes empecilhos. Eles colocaram como que eles se sentiam como os gafanhotos, colocaram inúmeros impeditivos, como impotentes. Eles não tiveram fé e não tiveram a postura como os de Josué e Caleb. E olha só, eles foram extremamente prejudicados, os 10 e o povo não entraram na terra prometida. Uma outra história também que se colocou como inferior e Deus assim desaprovou completamente essa visão que ele tinha sobre ele foi Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel e ele se sentia inadequado, não se sentia habilidoso para ter esse tipo de atitude, para ir conversar com o faraó. Ele não se sentia como uma pessoa capaz e competente para ter essa função. E a gente vê essa história lá em Êxodo, capítulo 4. E desde o primeiro versículo, você já ver toda a conversa que Moisés está tendo com Deus e Moisés começa a colocar todos esses impeditivos que eu acabei de falar com vocês e isso persiste. E eu gostaria de ler com vocês trechos dessa história e vamos lá para então Êxodo capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. E aí acontece algo aqui que eu estava falando com vocês, que acendeu a ira de Deus. Deus ficou muito irritado, porque como eu disse, já veio lá do início do capítulo 4, e ele está até agora aqui falando com Deus que não dá, que ele não consegue, enfim, e Deus fala assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Então a gente está vendo aqui uma história que Deus estava chamando Moisés, mas ele veementemente falando que não conseguia. Então Deus ficou muito irritado com ele, porque Deus sabia que ele ia colocar a palavra, ele que tinha feito o surdo, o que ouvia, o que via, o que não via, e Deus ia dar também capacidade para Moisés, mas Moisés, ele não se colocava nesse posto. Ele se via como alguém muito inferior, incapaz de chegar na frente do faraó do Egito e colocar ali as palavras que Deus estava ali ordenando. E Deus ficou muito irritado com ele, falou assim: não, tudo bem, Moisés, você não vai falar, pode deixar que eu falo com o teu irmão Arão, que ele é fluente. E Deus dá uma bronca ali em Moisés. E o que eu quero deixar aqui para vocês, que muitas vezes, pra gente não confundir essa questão de humilde, eu sou humilde, eu sou muito simples, não é esse o chamado. A gente vê
Jesus, por exemplo, ele diz: sede mansos e humildes como eu sou, e Jesus era muito preocupado, sempre muito ativo, sempre muito coerente, muito correto nas suas ações, e é isso o que Deus espera que a gente viva. Ele espera que a gente viva o propósito que Ele colocou, Ele espera que a gente pense em todas as maravilhas que estão adiante de nós e não nos impeditivos que estão adiante de nós. Porque se a gente olha para o impeditivo de que a terra é complicada ou que Faraó é muito importante, a gente não faz o propósito da nossa vida, a gente empaca. Então, se você pensa que você não é capaz, você não será capaz, porque o seu pensamento vai te dominar. Pensar que a situação é difícil, como Josué e Caleb, é complicado, mas eles têm Deus do seu lado, num outro tipo de visão, fizeram com que esses dois conseguissem entrar na Terra Prometida. Eu também falo sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui marcado para vocês, que é a importância do silêncio. E nesse vídeo eu falo que nosso momento de silêncio nós devemos sempre estar aqui entendendo qual é o propósito de Deus na minha vida para que eu viva, para que eu não fique à sombra de um irmão, o irmão de Arão, para que eu não veja os outros entrando na Terra Prometida e eu fique ali, para que eu não deixe a soberba, o orgulho do meu coração, é porque eu faço isso muito bem e eu não percebo o que eu preciso de fato melhorar. Eu preciso reconhecer quais são as minhas falhas, como na história que eu contei para vocês. A gente tem que ter essa clareza, e eu só tenho essa clareza quando eu conheço quais são os pensamentos de Deus para mim e o que é que Ele deseja na minha vida. Então Ele deseja que eu viva a vida de acordo com os seus preceitos, para que eu consiga alcançar o que Ele determinou para mim. Eu consiga alcançar o sonho do meu coração ou entender que aquele sonho não é o desejo de Deus e que não é o que vai agradar a Deus e não trará frutos positivos na minha vida. Então eu só consigo ter esse tipo de pensamento quando eu estou meditando na palavra de Deus. E aqui também no canal tem vídeos de como que você consegue fazer a leitura da Bíblia, se aproximar de Deus. Nós temos vários canais, vou deixar aqui marcado para você também, para que você entenda o quanto esse vídeo é importante para você mudar, para você repensar a estrutura da sua mente. A gente só consegue fazer isso quando nós estamos lotados, nós estamos cheios da palavra de Deus, para a gente conseguir repreender pensamentos intrusivos, pensamentos que ficam oscilando. Não, eu não consigo. Para trocar, não, eu consigo, porque tem uma promessa de Deus, eu vou conquistar essa terra. Não importa se é faraó, não importa se são gigantes, não importa se é murmúrio, não importa se é um passado difícil, não importa. Existe uma promessa para você e você deve repensar essa forma como você está lidando com a sua vida. Por isso, eu quero que você pense que a chave para a gente encontrar esse equilíbrio é entender quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas limitações e trabalhar nelas, para que a gente não viva preso a esses pensamentos, a gente não viva preso a essa nossa história, não viva preso a esse passado difícil que você teve e consiga desfrutar o novo de Deus. A gente tem que ter uma visão equilibrada, como eu disse no início desse vídeo, para que a gente consiga viver esse propósito maior na nossa vida e desfrutar os sonhos de Deus na nossa própria vida e entender que nós somos valiosos, nós somos amados por Deus, entender que Deus tem algo muito maior para fazer na nossa vida, mas também entender o quanto que nós somos falíveis, tanto que a gente depende dele e o tanto que a gente depende da graça divina. Então, para finalizar, eu quero convidar a você a refletir a forma que você pensa sobre si mesmo e te encorajar a avaliar que tipo de pensamentos que você tem tido. Se você tem lutado com pensamentos de inferioridade, lembre-se que você é precioso demais aos olhos de Deus e que Ele tem um propósito especial na sua vida. E se você tem lutado contra o orgulho, a arrogância, esses tipos de sentimentos, eu te convido para que você peça a Deus em oração, para que você alcance um coração humilde, um coração disposto a aprender. Eu lembro agora que uma canção muito antiga que diz assim, do Diante do Trono, um coração igual ao teu. Ele diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. E o refrão é assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer.
dá-me um coração igual ao teu. Entendo que essa canção é como uma oração. Então eu te convido a fazer essa oração, pedir para Deus para que você tenha um coração novo, um coração renovado, uma atitude com pensamentos, com comportamentos renovados de acordo com a palavra dele. E eu sei que todos nós conseguimos ter uma visão equilibrada, uma visão alinhada com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus, baseando nossa identidade naquilo que Deus diz que nós somos. Eu convido você para você tirar o dia de hoje, para você refletir como que você se vê. Peça a Deus para te ajudar a ver a si mesmo como Ele vê. E lembre-se, você é amado, você é valioso e tem um propósito incrível aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre a importância de você alinhar seus pensamentos, a pensar de fato quem é você em Deus e reprogramar essas ações. Espero profundamente que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Vai ser um prazer ler suas mensagens aqui. E caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Nós temos vídeos novos toda semana. Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais.